Olá, eu gostaria de dividir um versículo da palavra do Senhor que diz: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que coisa maravilhosa a palavra nos fala nesse momento, porque nós traçamos estratégias, nós traçamos planos, na nossa mente, nós traçamos planos para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos, para a nossa vida profissional, mas a palavra do Senhor nos diz que a vitória, ela vem das mãos do Senhor. E eu me lembro de certo pai que no meio de um desespero, no meio de um drama da sua história, ele vai pedir socorro, ele vai pedir ajuda ao Senhor Jesus que estava passando. Ele já tinha ouvido a fama do Senhor Jesus e ele sabia que Jesus passaria ali por perto com seus discípulos e ele foi pedir socorro porque o seu filho se encontrava endemoniado, o seu filho se encontrava com um espírito mudo atormentando ele e esse espírito jogava o menino na água, no fogo, várias situações terríveis aquela criança se encontrava, eu creio que já um adolescente. E aquele homem, então, ele decide procurar Jesus que estava passando e ele vai ao encontro de Jesus e ele pede socorro, ele pede: me ajuda, eu peço misericórdia, eu peço a sua compaixão, me ajuda. Eu já pedi aos seus discípulos, mas eles não puderam resolver a situação. Me ajuda, porque o meu filho está endemoniado, meu filho está sendo jogado de um lado para outro por esse espírito. E Jesus pede que chame, que leve o menino até ele. E quando o menino chega até Jesus, Jesus pergunta àquele pai há quanto tempo aquele menino estava naquela situação, há quanto tempo aquele menino era atormentado por aquele espírito. E o pai diz: desde a infância, há muito tempo meu filho é atormentado por esse espírito. Uma situação que já vinha se alongando, um drama que vinha tomando conta daquela família e naquele momento de pedir socorro ao Senhor, aquele homem se dá conta de quanto tempo ele vivia debaixo daquela tensão, debaixo daquela agonia, daquela aflição na vida do seu filho. E Jesus então começa a orar pelo menino e ordenar que aquele espírito saísse do menino e não retornasse mais à vida daquele jovem. E quando Jesus começa a orar, aquele menino ele fica inerte, ele fica como morto ali diante do Senhor Jesus. Que desespero daquele pai. Ele foi pedir ajuda, estava em meio àquele todo aquele sofrimento, aquela agonia do filho se jogando, do filho sendo dominado por aquele espírito, e agora parece que a situação piorou. Ou melhor, parece que a situação acabou, parece que o seu filho morreu ali diante de Jesus. E quantas vezes a gente não leva diante de Deus, não coloca diante do Senhor necessidades, preocupações, agonias, temores em relação a nós, em relação aos nossos filhos, e parece que a coisa piora, parece que a situação ela chega a um fim que nós não temos mais o que fazer. Mas de repente, ali diante de Jesus, aquele menino que estava completamente inerte e todos começaram a falar: ele está morto, ele morreu. Jesus segura aquele menino, levanta aquele menino, coloca aquele menino de pé, traz vida novamente àquele menino, para aquele menino prosseguir a sua jornada. E aquele pai tinha pedido a Jesus: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Em quantos momentos, amada, nós não estamos tão aflitos, nós não estamos tão enfraquecidos diante das situações, nós estamos tão enfraquecidos diante da incapacidade que nós temos de resolver situações, cansados diante da luta, que nós precisamos parar e falar: Senhor, me socorre na minha falta de fé, na minha fé que está tão pequena, diante dessa situação que está tão grande, diante dessa situação que eu não consigo controlar, que eu não consigo resolver, que eu não consigo dominar. E Jesus fez uma obra gloriosa na vida daquele menino. E aqueles discípulos, então, depois que o menino saiu com aquele pai, que foi abençoado, que recebeu vida, os discípulos perguntaram para Jesus: por que aquele demônio,
Por que aquele menino não tinha sido liberto quando eles ordenaram ao demônio que saísse? Eles falaram para aquele menino ser liberto. Por que não aconteceu nada quando os discípulos falaram? E Jesus disse: porque essa situação só se resolve com oração. Então, talvez, querido, você esteja passando por uma situação que só a oração é poder de te dar vitória. Só você falar com Deus, você rasgar o seu coração perante o Senhor, que pode trazer a vitória, pode trazer a direção, pode trazer a solução dessa situação. Que assim como aquele menino estava ali, parecia que tudo tinha acabado. Talvez você esteja pensando, está acabado, está totalmente sem solução. Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto na nossa jornada. Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto dentro de nós. Talvez a sua fé esteja abalada, talvez a sua fé seja tão pequena diante da grandiosidade da situação que você tem que enfrentar. Que nesse momento você seja renovado, que nesse momento você seja fortalecido, que nesse momento a palavra de Deus possa te fortificar, para que a obra do Senhor possa continuar se realizando na tua vida, na tua história, na vida da tua família, na vida dos teus filhos. Que Deus abençoe o teu coração, que você possa, como aquele homem, como aquele pai, pedir ajuda, pedir socorro a quem realmente pode te dar. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele pode te ajudar, Ele pode te socorrer, Ele pode ressuscitar aquilo que está morto no meio do seu lar, no meio da sua jornada. O Senhor Jesus, Ele pode ressuscitar. Que Deus abençoe o seu coração, que nesse momento você escolha pedir ajuda a Jesus, pedir a presença do Senhor Jesus reinando na tua vida, na tua história, na tua mente. E talvez você pense: eu preparei tantas coisas, eu preparei tantas estratégias e nada deu resultado, mas lá em Provérbios, como nós lemos, quem garante a vitória é o Senhor. A nossa vitória vem das mãos do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa tocar no seu coração, na sua mente nesse momento, que a palavra do Senhor possa penetrar e trazer a força, a graça necessária, ressuscitando aquilo que é necessário na tua história, em o nome santo de Jesus. Amém.